Salve, salve, seres históricos! Está começando o Senta que lá vem história. E hoje traremos para vocês o último ditador / presidente do regime militar, João Figueiredo. Apontado pelo ex-presidente Ernesto Geisel, João Batista Figueiredo, candidato do Partido Arena, assumiu a presidência após uma decisão acirrada do colégio eleitoral, na qual houve um quase empate entre os números de votos do MDB e o Arena. Esse empate só não ocorreu por conta da grande influência que o Partido Arena havia na parte política e sobre o colégio eleitoral. Dando prosseguimento, João Batista Figueiredo só veio de fato assumir a presidência, tomar realmente posse da presidência, em março de 1979, com a cerimônia de posse. Nessa imagem, vemos Geisel apertando a mão de Figueiredo, o atual presidente, dando assim início ao governo de Figueiredo. Com a escolha do general João Batista de Oliveira Figueiredo para governar o país, ficou assegurada a maior continuidade do processo de abertura política. Mas vocês acham mesmo que esse processo de abertura política vai ser de uma forma calma? Claro que não. Vai ocorrer, no meio desse governo de Figueiredo, um desgaste político. E vamos perceber também que a ditadura militar vai perder sua legitimidade, fazendo assim que tudo que era para ser da abertura política, algo lento, gradual e seguro, algo polêmico, maluco e cheio de manifestações. Antes de irmos apresentar todos os atos de Figueiredo em prol da abertura política, vamos analisar um pouquinho sobre a proposta da abertura política de Geisel. Bom, o slogan que marcou a abertura política, cunhado durante o governo de Geisel, tinha como principal causa realizar o processo de retorno da democracia de forma lenta, gradual e segura. Lenta porque não havia consenso das Forças Armadas quanto à abertura política. Gradual porque, como demonstrou o pacote de abril, não era ainda a hora dos militares abrirem mão das eleições indiretas para prefeitos, governadores e para presidente da República. E segura, porque procurou garantir o controle do crescimento da esquerda no poder, evitando que o processo de transição permitisse a eclosão de uma revolução como se havia visto em Cuba e na China. A continuação da abertura política no governo de João Figueiredo teve como um dos seus principais atos políticos a criação da lei de anistia, que ela previa que crimes políticos cometidos dentro de um determinado período de tempo fossem esquecidos. Cerca de 5.000 pessoas foram beneficiadas com essa lei. Dentre elas tivemos militares, professores, exilados, todos os presos por crimes políticos desde 1961, com a exceção dos presos por atos de terrorismo e resistência armada ao governo. Outro ato que podemos citar é a abolição do bipartidarismo, provocando assim a volta do pluripartidarismo e ampliando também o leque de partidos para que a população pudesse votar. Um ato político que foi muito polêmico e muito comentado naquela época foi a revogação do AI-5, que, para quem não sabe, é uma lei ditatorial que previa o uso de violência para investigação. Bem, no cenário de recuperação democrática, houve uma polarização política que a cada vez era mais crescente a favor do partido da oposição legal. No caso, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, contra o partido governista, Aliança Nacional Renovadora, no caso, Arena.
Então, buscando romper o bloco oposicionista, o governo Figueiredo forçou uma reforma partidária. Assim, a Arena e o MDB foram extintos. Os políticos governistas criaram o Partido Democrático Social, no caso o PDS, enquanto o MDB se transformou no PMDB. Surgiu também o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, liderado por Leonel Brizola, o Partido Trabalhista Brasileiro, PDB, composto por uma ala de políticos arenistas menos influentes. Rapaz, e esse processo de reorganização do cenário político brasileiro acabou se tornando mal visto por uma grande parcela da população. E por isso diversos atos criminosos foram acontecendo nessa época, sendo o maior deles o atentado do Rio Centro, quando uma bomba explodiu no carro de um militar que pretendia lançá-la contra um grupo de pessoas que comemorava o 1º de maio. Então, com tantas mudanças que vinham acontecendo no governo, como essa crise política e a crise econômica, ocorreu do povo reagir em forma de protestos, como aconteceu na Novembrada, que foi uma manifestação que ocorreu em Florianópolis no dia 30 de novembro de 79. Esse ato é considerado o maior e o mais significativo protesto político registrado na capital do estado. Tendo a Praça 15 de Novembro como palco, a revolta popular é considerada como um basta ao regime de execução da ditadura civil-militar, um dos momentos decisivos para a transição democrática e para a reabertura que o país faria anos depois. Dando continuidade, a arena política passava por todas essas transformações. O setor econômico enfrentava uma enorme crise. O esgotamento do milagre econômico abriu portas para índices inflacionários galopantes, ou seja, com um crescimento muito alto. O ministro da Fazenda, Delfim Neto, lançou o terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento com o objetivo de superar o cenário negativo. Entretanto, a crise econômica vivida internacionalmente impedia que o Brasil conseguisse novos empréstimos no exterior. O setor produtivo passou por um período de forte estagnação e a dívida externa acumulava seus intermináveis juros. Entre 1978 e 1984, a dívida externa brasileira já tinha saltado dos 43 para os 91 bilhões de dólares. Os índices do Produto Interno Bruto alcançavam valores tímidos. Para conter a crise, o governo decidiu diminuir o crédito às empresas e manter os salários estagnados. A atividade de economia do país desacelerou e o número de desempregados aumentou consideravelmente. Então, as diretas já foi basicamente um movimento político suprapartidário que surgiu durante o final do governo presidencial de João Figueiredo, por volta ali de maio de 1983, e tinha como finalidade aprovar a chamada Emenda Dante Oliveira para que houvesse a realização das eleições presidenciais diretas e livres para o ano de 1985. Esse movimento das diretas já teve como principais líderes políticos, artistas e intelectuais que desde o golpe de 1964 eles fizeram oposição aos militares que estavam no poder. E esses líderes foram aqueles que tiveram suas carreiras políticas interrompidas por algum ato da ditadura ou fizeram, dos seus mandados uma resistência, como, por exemplo, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães e Franco Montoro. Qualquer apoio político às diretas era muito bem-vindo. E até lideranças que até pouco tempo faziam parte da base aliada da ditadura passaram para o time oposto e participaram da campanha pela emenda Dante Oliveira. Um exemplo muito conhecido, muito claro, é de José Sarney. Ele foi o último presidente do Arena, que é um partido do governo militar, e ele participou de diversos comícios pelas diretas. Então, como eu já havia citado antes a emenda de Dante Oliveira,
agora eu vou explicar o que foi. Basicamente, Dante de Oliveira era um deputado federal pelo PMDB do Mato Grosso do Sul, e ele foi o responsável pela elaboração do projeto de emenda constitucional que projetava, a alteração na Constituição para permitir que as eleições presidenciais de 1985 acontecessem de forma direta, ou seja, pelo voto popular. E para que essa proposta se efetivasse, era necessária a aprovação pelo Congresso Nacional, pela maioria dos parlamentares. O movimento das diretas já surgiu a partir dessa proposta, que ficou conhecida como Emenda Dante Oliveira, e que depois de 21 anos de ditadura, havia possibilidade real de que as eleições presidenciais fossem realizadas pelo voto da população. Por isso, a participação dessa população foi tão marcante nos comícios das diretas. Era uma forma de fazer pressão aos parlamentares que votariam a emenda no Congresso Nacional. Falando agora um pouquinho sobre os comícios, os primeiros comícios pelas diretas começaram em 1983 e não contaram com muita gente. Goiânia foi a primeira capital a sediar um comício. Foi lá na Praça Cívica, que era o centro da capital, na noite do dia 15 de março de 1983. E com o passar do tempo, o maior número de apoio político e a grave situação que o país estava em relação à economia, fizeram com que a população participasse ativamente das diretas. E a organização desses comícios temia muito as reações violentas da linha dura militar, que desde o início, na abertura política em 1974, eles não concordavam com a retirada dos militares do poder e o retorno dos civis para o campo político. Só que ao longo da primeira metade dos anos de 1980, alguns grupos radicais tentaram barrar as manifestações de apoio à redemocratização. Essa linha dura militar era totalmente contra o comunismo e qualquer símbolo que era ligado a ele. E pensando nisso, os organizadores das diretas pediram aos partidos de esquerda que evitassem o uso de bandeiras vermelhas ou qualquer pauta que era ligada ao comunismo nos comícios. Apesar dos pedidos, vários participantes levavam suas bandeiras vermelhas. E os líderes civis buscaram dialogar com os militares para que não acontecesse nenhum tipo de provocação e de violência nos comícios. E finalmente chegou o final das diretas já. A emenda Dante de Oliveira ela foi votada pelo Congresso Nacional no dia 25 de abril de 1984. A população que tinha participado ativamente dos comícios pelas diretas agora só aguardava o resultado final. E essa votação foi transmitida ao vivo pela televisão. Porém, apesar de todo o apoio que teve, a emenda não foi aprovada no Congresso. Durante a votação, só estavam presentes 479 parlamentares. E para que a emenda fosse aprovada, eram necessários 320 votos. E só teve 298. Faltava apenas 22 votos para conseguir atingir o necessário. E quando esse resultado foi divulgado, os apoiadores da emenda sentiram-se muito frustrados. E com o arquivamento da emenda, a sucessão do general João Batista Figueiredo seria indireta pelo colégio eleitoral. E o povo só iria eleger o novo presidente lá em 1989. Então, com o desgaste da ditadura militar e com a emenda que não foi aprovada no Congresso, em janeiro de 1985, realizaram as eleições indiretas para presidente da República, onde os candidatos governistas Paulo Maluf e Flávio Marcílio foram derrotados. E quem sucedeu ao general João Figueiredo foi o civil José Sarney. Só que quem havia sido eleito realmente para o cargo de presidente da República foi Tancredo Neves,
Só que ele não chegou a assumir o posto por não ter sobrevivido a diversas cirurgias. Aí, assim, o vice-presidente dele, né, José Sarney, tornou-se presidente e foi aí que o regime militar foi encerrado. Pera. Acha que acabou o vídeo? Não. Tenho 2 indicações aqui para vocês. Caso alguém queira saber um pouco mais sobre o governo de João Figueiredo, eu indico 2 livros. O Me Esqueçam, Figueiredo, a biografia de uma presidência, e também temos a Ditadura Acabada. Mas se você quer saber sobre o governo de João Figueiredo, tem que ler o volume 5, ok? E é isso, gente. Obrigada por assistirem, espero que tenham gostado e até a próxima.